Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os irmãos podem repetir? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, eu sou fascinado com a literatura sapiencial da Bíblia, né? A literatura de sabedoria. E, logicamente, eu sou fascinado por esses escritos de Salomão, irmãos, porque Salomão, ele é um autor, um dos 40 autores da Bíblia, do qual a gente pode ver a sua evolução, né, irmãos? Porque ele escreveu o livro de Cantares quando estava no começo da sua jornada de vida, né, com 25 anos. Ele escreveu, com em torno de 25 anos, ele escreveu o livro de Cantares, é aquele livro poético, né? Que ele fala da amada minha, né? Que ele se declara para a Sulamita, né, irmãos? E aí nós vemos que ele escreve, já na meia-idade, ele escreve Provérbios. Amém, irmãos? E Provérbios, meus queridos, é aquele livro de sabedoria profunda, né? Que ele coloca para fora toda aquela experiência que ele teve durante essa meia-vida, irmãos, porque há um ditado popular que diz que o homem começa a viver aos 40. Eu digo para os irmãos que o homem começa a viver aos 50, viu? Sem alusão aqui a pessoa presente, mas começa a viver aos 50. E ali, irmãos, com toda aquela experiência, ele escreve o livro de Provérbios. Amém, irmãos? E já no finalzinho da sua vida, com em torno de 90 anos, ele escreve Eclesiastes, né, que foi aquela experiência que ele se afastou do Senhor, mas retornou, e ele escreve Eclesiastes para os jovens. Então, irmãos, essa literatura sapiencial da Bíblia, ela é fantástica, porque a gente consegue ver as fases da vida de Salomão, amém, irmãos? E Provérbios, especificamente, é um livro de profunda sabedoria, porque ele foi escrito pelo homem mais sábio do mundo. A Bíblia diz, irmãos, que nunca houve um homem sábio como ele, nem nunca haverá. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ah, pastor, por que glória a Deus por isso? Porque, meu irmão, como não há nenhum homem tão sábio como ele, nunca mais haverá, Deus fez com que ele escrevesse para nós a sua sabedoria, a sabedoria que Deus deu a ele. E uma coisa importantíssima, irmãos, que tem no livro de Provérbios é justamente esse texto que nós estamos lendo aqui nessa noite. Porque, irmãos, ele começa o texto dizendo assim: sobretudo o que se deve guardar. Faz o quê? Isso ele revela que existem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que cuidar, porque ele diz assim, sobretudo o que se deve guardar. Ou seja, existem outras coisas para serem cuidadas e guardadas. Entretanto, irmãos, a coisa mais importante que eu e você temos que guardar, temos que cuidar é o coração. E o coração, irmãos, não estou falando aqui do órgão que bombeia sangue para o teu corpo, mas eu estou falando da sede dos sentimentos e pensamentos da tua alma. E ele diz, sobretudo o que se deve guardar. Então nós temos que proteger, irmãos, a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. Por quê? Justamente pelo fato de que ele responde. Ele diz, olha só, porque dele... Coloca na versão NVI aí, por gentileza, e veja que na NVI, irmãos, o texto fica até mais palatável, né? Acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Volte para a versão ARA, em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente vê o seguinte, olha, da sua vida depende isso, de você guardar o seu coração. Amém, irmãos? Aí eu pergunto a você, como é que está o teu coração? Como é que está o estado da tua alma? Você tem de fato guardado o seu coração? E nessa noite, irmãos, eu quero falar, é apenas 2 pontos que eu quero falar, cada um com 10 subpontos. Não, estou brincando. Para quem estuda homilética, isso é ótimo, né? Irmãos, apenas 2 pontos eu vou abordar, não é? De que nós temos que guardar o coração e como nós devemos guardar o coração. Amém, irmãos? Porque, irmãos, existem diversas coisas que nós poderíamos aqui elencar sobre de que nós temos que guardar o coração, mas eu elenquei apenas 3, as mais importantes. E a primeira delas, irmãos, é o seguinte: nós devemos guardar o nosso coração de vozes exteriores ou de influência que vem de fora.
Amém, irmãos? Porque muitas são as vozes que querem nos influenciar hoje em dia. Sim ou não, irmãos? E muitas são as vozes, irmãos, que nós cedemos, porque muitas vezes nós não estamos guardando a nossa alma. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm mais aquela personalidade fixa, né? Se eu posso dizer assim, porque a gente as pessoas da nossa geração somos, né? Aquilo que a gente vê nas redes sociais, é ou não é, meu irmão? Porque as pessoas se vestem todas iguais, com os mesmos modelos, falam do mesmo jeito, os cabelos são cortados da mesma forma, porque, irmãos, isso é chamado, né, de inconsciente coletivo, né? Isso vai sendo implantado na vida das pessoas, e quanto a isso, irmãos, não há problema de nós nos vestirmos iguais aos outros. É ressaltado, é claro, as devidas providências para a gente ficar como palhaços por aí, não é, irmãos? Mas isso não tem problema nenhum. O problema é, irmãos, quando a gente começa a ver a vida dos outros nas redes sociais e a gente começa a se comparar, não é, meu irmão? E quer viver a vida deles, quer viver como eles, e aí, meu irmão, você não vai conseguir. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é uma pessoa única e singular. A outra pessoa a qual você segue nas redes sociais são pessoas também únicas e singulares, com as suas idiosincrasias, né, com as suas peculiaridades. Irmãos, nós não conseguiremos viver a vida do outro, você só consegue viver a sua vida. Então, cuidado, meu amado e minha amada, para que a gente não comece a nos comparar, e aí, irmãos, a gente começa a dizer: eu não sou como ele, eu não sou como ela, então eu não sou ninguém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus te fez para você viver a sua vida em Deus. Deus tem um plano na tua vida, um plano específico, e você sabe qual é. Ninguém vai poder viver a tua vida, ninguém vai poder viver esse plano, porque ele foi formatado para você. Você está entendendo, meu irmão? E aí você temos que cuidar das influências exteriores, daquelas pessoas que falam mal de nós. Não é assim, meu irmão? Porque tem coisa pior, meus queridos, do que a gente saber que tem pessoas falando mal de nós. Quando nós não conhecemos as pessoas que falam mal de nós, a gente talvez não se sinta tão incomodado. Ora, eu não conheço essas pessoas, mas quando são pessoas que viveram com você, que estavam ao teu lado, que talvez enfrentaram as lutas do teu lado e falam mal de você, como é que você reage a isso? Irmãos, eu poderia dizer uma série de coisas aqui, e eu vou dizer mais. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, dizer assim: se falaram mal de você, falem bem. Mas nessa noite, eu vou ser bem sincero com você, às vezes é muito difícil de a gente falar mal daquele que fala mal da gente, não é, irmãos? Porque dependendo do grau de maldade da pessoa, dependendo daquilo que falou de nós, fica quase impossível da gente falar bem dele. Então, pastor, o que é que eu devo fazer? Simplesmente se cale. Vá em frente, continue andando, porque se estão falando mal de você, é porque você é importante para essa pessoa. E geralmente, irmãos, essa pessoa, ela está falando mal de você porque quer chamar a tua atenção e talvez até queira manipular você para que você possa tomar uma atitude da qual ela possa falar mais ainda de você. Está entendendo, meu irmão? Então prossiga adiante, deixa falar. Amém? Existe uma história, não sei se é verdade, que João Gilberto, né, o criador da Bossa Nova, ele falou certa vez, os repórteres chegaram para ele, e uma repórter chegou e disse assim: estão falando mal de você. E ele disse uma frase, né, que talvez se aplique aqui. Ele disse: falem bem ou falem mal, mas que falem de mim, né? Quer dizer, deixa falar, tá falando porque eu sou importante. Então eu digo para você nessa noite: se falam bem ou se falam mal de você, que isso não te influencie. Você está entendendo, meu irmão? Deixa falar de você, continua vivendo a tua vida, não seja influenciado por isso, porque talvez, irmãos, você viva com esse peso sobre você. Estão falando mal de mim e você vem arrastando essa corrente por anos. Deixa falar. Jesus é que, ou seja, o que Jesus pensa de nós é o que importa. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos, e nós temos que nos guardar das influências exteriores das pessoas negativas. Você conhece pessoa negativa, meu irmão? Aquela pessoa que chega perto de você e parece aquele coiote do desenho animado. Eu acho que só eu e o irmão Franco vai lembrar, não é? Desse desenho animado, aquele desenho animado da hiena que vinha com aquela nuvem, né? De vida, azar. Tem aquela pessoa que chega perto de você e você já sente um arrepio, não é nem do Espírito Santo, é de medo
medo mesmo, porque já sabe que a pessoa vai dizer, vai dar errado, não é, meu irmão? E essas pessoas têm o poder de te influenciar de maneira negativa, é ou não é, meu irmão? Porque você está feliz, está alegre, vai dar certo, eu vou conseguir. A pessoa, será? E esse será, meu irmão, pesa. É ou não é, meu irmão? Então se afasta dessas pessoas. Eu quero lembrar a você que todas as vezes que Jesus ia fazer milagres e tinha pessoas descrentes, o Senhor dizia, sai todo mundo, fica só quem crê. É ou não é, meu irmão? Quando ele foi ressuscitar aquela menina que estava morta, todo mundo riu de Jesus quando ele disse, ela apenas dorme. Não foi assim, irmãos? E aí ele disse, sai todo mundo. Ficou só Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai. Foi ou não foi? Porque grande seria o milagre. Você está entendendo o que é que Jesus está falando para você? Essas pessoas negativas que só vão trazer palavras, influências negativas para você, meu irmão, deixa para fora da tua vida. Deixa entrar na tua vida aquelas pessoas que vão agregar. Você está entendendo, meu irmão, que vai colocar você mais para perto do seu propósito, seja ele profissional ou não. E mais importante ainda, se associa com pessoas, irmãos, que vão te levar para perto de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Porque se você está associado com pessoas que vai acabar te afastando do Senhor, isso não é de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Então que nós possamos guardar o nosso coração dessas vozes exteriores, dessas influências negativas. Amém, queridos? De que é que eu tenho que guardar o coração? Por quê, irmãos? Como é que está escrito aqui? Não. Vamos lá. Sobre. Nossa, peraí. Vamos orquestrar. Vamos lá. 1, 2, 3. Sobretudo, quiser guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, eu devo guardar o meu coração de feridas abertas. Você está entendendo, meu irmão? Ah, pastor, mas se eu tenho feridas é porque eu não me feri. Foi alguém que me feriu. E aí onde está o problema, irmãos? Porque se nós temos feridas abertas em nós, ela foi causada por outras pessoas. E se essas feridas não foram tratadas, a gente continua preso a essa pessoa. Você está entendendo, meu irmão? Aí, como eu disse, a gente vem arrastando essa corrente, né? Durante anos, aquela pessoa me feriu, eu estou ferido. Irmãos, eu sei que dói. Eu também tive feridas na minha alma terríveis de serem saradas, mas eu aprendi, meu irmão, que eu tenho que ir adiante, porque se eu estou preso no passado, eu não consigo ir adiante. Você está entendendo, irmãos? Porque eu dou um passo, mas aí eu me lembro aquela situação, aquela palavra, aquela pessoa, aí eu retorno todas as vezes para aquela mesma situação e eu não consigo ir adiante. Você está entendendo, irmãos? Então nós temos que tratar essas feridas. Irmãos, liberar perdão é algo fantástico, é algo maravilhoso, mas também não é fácil, não é, meu irmão? Dependendo da maldade da pessoa, do que a pessoa fez, ou do grau de ferida que aconteceu na tua alma, eu sei que não é fácil, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jeremias, capítulo 8, versículo 22, diz que o Senhor é médico dos médicos e Ele tem bálsamo para a nossa alma, o bálsamo de Gileade. Irmãos, lá na terra de Gileade havia uma substância, não é, que era quase uma quimera, curava quase tudo. É por isso que o profeta ele cita a bálsamo em Gileade. Você quer ser curado? Busque em Deus. Deus vai curar a tua alma e você vai seguir adiante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem que estar envolvida a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente quer ter esse sentimento. Eu dei aquele camarada, né? A gente diz, não, meu irmão, eu perdoo, mas ele não. Não é assim, meu irmão? Perdoou, mas eu não vou esquecer, né? Então você não perdoou, não é assim, meu irmão? Então tem que estar envolvido, meu irmão, a nossa alma, o nosso querer perdoar. Porque quando a gente quer perdoar, o Senhor, Ele nos abençoa. Amém, irmãos? Então você quer guardar o teu coração, então cura essas feridas. E quem cura essas feridas é o Senhor Jesus. Existem feridas, irmãos, muitas vezes que são tão profundas que você não tem nem como falar. Mas
deixa eu dizer uma coisa para você, Deus entende, e diga simplesmente assim: Senhor, eu preciso dessa cura, e Deus cura. Amém, meu irmão? Você não precisa ir para um congresso de cura interior, você não precisa ler um livro de autoajuda. É bom, eu leio bastante sobre isso, mas não é só isso não, meu irmão. Busca em Deus, porque Ele é o médico da tua alma, e eu digo mais, Ele é o amante da tua alma, é Ele que vai curar a tua alma. Então guarda o teu coração das feridas, amém, queridos? E a terceira e última coisa que eu quero falar a respeito disso, porque nós temos que o quê, irmãos? Não. Vamos lá. O versículo todo, gente. Vamos lá. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se eu quero guardar o meu coração, irmãos, eu tenho que guardá-lo dos ídolos atuais. Amém, irmãos? Porque existem muitos ídolos no dia de hoje, né, meu irmão? O entretenimento é um dos ídolos, né? As pessoas vivem em função do entretenimento, né, irmãos? A satisfação dos desejos carnais e primais é outro dos ídolos, né? Assim, meu irmão, tem pessoas que vivem em função disso, não é? O dinheiro, né? A conquista, tudo isso, irmãos, torna-se ídolos. E deixa eu dizer uma coisa para você: se o nosso coração está poluído com ídolos, infelizmente, irmãos, nós não estamos servindo a Deus como Ele quer. Você está entendendo, meu irmão? Porque o Senhor, Ele abomina a idolatria. E idolatria, irmãos, não é apenas a objetos. Tem que tirar até essa imagem aqui em mim, em nome de Jesus, viu? Objetos, né? De gesso, de pau, de madeira. Não, meu irmão. Tem ídolos no coração. Certa vez, irmãos, quando Jesus chegou no templo, a primeira vez que ele foi no templo na sua fase adulta, quando ele chegou lá, ele viu uma cena dantesca, irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu pessoas vendendo bois, ele viu pessoas vendendo carneiros, pombos, né? Trocando, inclusive tinha até cambista, meu irmão, que trocava as moedas que vinham de diversas partes do mundo pelas moedas do templo. E aquelas pessoas, elas justificavam, né? Não está na Bíblia, mas a história diz, eles diziam assim: olha, para ninguém trazer um touro por aí arrastando lá de longe, compra aqui e oferece seu sacrifício. Mas o problema, irmãos, que era dentro do templo, eram ídolos. Irmãos, está entendendo, irmãos? É tão abominável ao Senhor que ele teve uma atitude que você não encontra em outra parte do Evangelho. Em outra parte da Bíblia você não vai encontrar Jesus fazendo isso, irmãos. Ele faz um azorrague de 8 pontas. Azorrague, irmãos, era um chicote de 8 pontas que nas suas pontinhas dava um nó para doer mesmo, né? E ele fez aquele chicote. Irmão, você já viu Jesus fazendo isso? A Bíblia não diz, irmãos, que ele bateu em ninguém, mas ele fustigou as pessoas com aquilo. Tipo assim, né? Rodou assim, e as pessoas, opa, e ele saiu derrubando, irmãos, as bancas. Eles não estão entendendo, irmão? E talvez, meus queridos, as pessoas dizem: mas quem é esse doido que está fazendo isso, irmãos? Mas aquilo foi tão abominável ao Senhor que ele saiu, né? Tirando, inclusive ele disse: vocês transformaram a casa de meu pai em casa de comércio. Não é assim, meu irmão? E ele disse: a casa de meu pai tem que ser casa de oração. E aí, meus queridos, transferindo isso para nós, o nosso coração muitas vezes está assim, cheio de ídolos que Jesus não pode passar no meio. Você está entendendo, meu irmão? Está tão poluído de ídolos. Muitas vezes a família é um ídolo. Muitas vezes a pessoa amada é um ídolo. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes, meus queridos, será um tipo de entretenimento, é o nosso ídolo. Mas nessa noite que caia por terra, que o nosso coração esteja livre para o Senhor habitar nele. Irmãos, quando eu recebi Jesus nos anos 90, existia um panfleto, um pequeno livrinho, né? A pastora Solomita está mais velha aqui, ela vai lembrar disso. Era um pequeno livrinho assim, que tinha na capa era um coração e tinha um trono vazio. E você ia abrindo, ia desacortinando ali, né? E mostrava que o coração, no trono, né, do coração, ou estava o diabo ou Jesus Cristo. E no final tem a pergunta: quem é que está no trono do coração? Sumiu, irmão, sumiu esse tipo de panfleto, não existe mais. Mas é muito interessante. Aí eu pergunto para você: quem é que está no trono do teu coração? Ah, Jesus. A gente costuma falar Jesus. Eu postei até nos meus status, né, que dizer: eu creio em Deus, tem uma multidão muito grande, mas eu obedeço a Deus, são pessoas minguadas. É ou não é, meu irmão? Porque todo mundo diz: não, Jesus é fantástico, mas quando se fala de obedecer e viver para Ele, são poucos. Não é assim, meu irmão? E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu quero teu coração
por completo. Eu não quero 99%, eu não quero nem 99,99%, eu quero 100% do teu coração. Sabe por quê, meu irmão? O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide você com ninguém. Você é dele, só dele. Diga glória a Deus, irmãos. Quer guardar o teu coração? Começa a tirar esses ídolos. Muitas vezes, meus queridos, até a religião, não é? Quando eu falo de religião, não estou falando daqueles rituais mortos, mas eu estou falando da nossa ligação com Deus, né? A palavra religião vem do termo latino religare, né? Quer dizer, religar, nossa religação com Deus. Às vezes, esse ato de nos ligar com Deus se torna também um ídolo, né, irmão? Porque a gente bota um pastor, um líder de igreja, um dirigente do ciclo de oração como se fosse uma pessoa inatingível, torna-se um ídolo. Não é assim, meu irmão? Uma placa de igreja, a pessoa diz, porque é essa denominação, é só essa, torna-se um ídolo. Você está entendendo, irmãos? O tipo de discernimento que eu e você temos que ter, é claro que temos que ter respeito, não é? Pelos líderes da igreja, temos que ter respeito e carinho pelas nossas igrejas, mas que elas não sejam ídolos para nós, porque no nosso coração quem deve estar é Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Mas pastor, como é que eu posso manter limpo o meu coração? Como é que eu posso proteger? Por quê, irmãos? Por quê? Como eu posso guardar o meu coração? Em primeiro lugar, meu irmão, nós temos que filtrar o que entra no nosso coração. Amém, irmãos? Tem que haver um filtro, porque a gente não vai viver como eremitas, né? Nos montes, vamos fugir da sociedade para poder viver só para Deus. A gente não vai conseguir fazer isso. Não é? Se você conseguir, amém, me leve junto, seria ótimo. Mas a gente não consegue, né, irmão? Então a gente vai ter que viver nessa sociedade. Então eu tenho que filtrar, não é? Aquilo que entra no meu coração. Uma vez uma pessoa, um crente que gosta e é apaixonado por músicas do mundo, né, disse assim para mim, aí quando toca as músicas o senhor sai correndo doido. Eu digo, não, meu irmão, não, eu não saio correndo doido não, eu fico lá tal, só que aquilo já não me diz respeito, eu filtro. Vocês vão estar entendendo, irmão? A pessoa disse assim, mas então o senhor não assiste mais filme que não seja evangélico? Não, assisto sim, assisto muitos, inclusive eu digo até a vocês um bocado, né? Eu assisto muitos, irmãos, mas eu tenho filtro. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu filtro aquilo que entra nos meus ouvidos, não só a respeito de música, mas de comentários, de palavras, né? Eu filtro essas coisas, porque, irmãos, eu tenho que ter cuidado com o que entra no meu coração, porque uma vez fazendo morada, irmãos, vai ser difícil tirar. Amém, queridos? Agora, as coisas que vêm de Deus, irmãos, são fantásticas, são tremendas. Essa eu escuto e coloco no meu coração com avidez. Certa vez, irmãos, alguém chegou para mim e disse assim, pastor, aquela pessoa que era aqui da tua igreja, porque tem esse costume, né? A pessoa sai da igreja e sai falando mal, né? Então, quer saber do que ela está falando mal do senhor e da sua família? Eu disse, não. Não quer saber? Eu digo, não. Por quê? Eu digo, vai fazer bem a mim? Não. Vai fazer bem a você? Não. Vai fazer bem a ela? Não. Então, para que eu quero saber, homem? Irmãos, e esse pensamento não é nem meu, esse pensamento é de Sócrates. Uma vez alguém chegou para ele e disse, né, assim, eu quero falar uma coisa que parece que foi Parmênides, disse você. Ele disse, isso vai fazer bem para mim? A pessoa disse, não. Aí ele diz, vai fazer bem para você? Não. Vai fazer bem para Parmênides? Não. Então, para que eu quero saber? Amém, irmãos? Então, filtra essas coisas. Deixa entrar no teu coração aquilo que vai edificar a tua vida, aquilo que vai enobrecer a tua alma. Deixa de perder esse filtro e qualquer coisa entra. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu dizer para você, meu querido e minha querida, a Bíblia diz, foi citado até ontem aqui, Cantares capítulo 4, versículo 12, que nós somos jardim fechado e fonte selada. Não é todo mundo que pode entrar no seu coração, não é toda coisa que tem que entrar no teu coração. Protege a tua alma. Amém, queridos? Esses comentários negativos, pessoas que falam mal de você, pessoas que querem ver o teu fim, porque tem pessoas disfarçadas de amigo que chega para você e diz assim, olha amiga, mulher que ela gosta de dizer, uma amiga, deixa eu te dar um toque. Meu irmão, esse toque me arrepia todinho, porque geralmente é uma coisa que não vai lhe fazer bem, né?
Não é assim, meu irmão? Às vezes você está num novo emprego, aí um dos funcionários diz assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou mais velho aqui, deixa eu lhe dar um toque. Meu irmão, esse toque geralmente, olha, toma cuidado que a empresa não é tão boa. Assim, não é desse jeito, meu irmão? Isso só vai destruir a tua empolgação. Então, filtra todas essas coisas, amém, meu irmão? A primeira coisa para eu proteger o meu coração é filtrar o que entra nele, amém, queridos? Então, voltando aqui, porque... Irmãos, outra coisa que eu tenho que fazer para guardar no meu coração é ter cuidado com os meus relacionamentos. Amém, meu irmão? Porque Provérbios 27:17 diz que o homem, ele, assim como o ferro afia o ferro, assim é um homem com o seu irmão. A gente aprende não é por osmose, né? Mas é por semelhança. Não é, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ficar muito perto de uma pessoa e a pessoa tem mania de falar assim, meu irmão, com uma semana você está falando assim também, né, irmão? Sem nem querer. Não é desse jeito, meus queridos? Às vezes eu estou falando aqui e eu digo, opa, estou parecido àquela pessoa lá da igreja, né? Porque por tanta proximidade a gente acaba tendo esse trejeito, assumindo essas coisas. Isso é uma coisa muito pequena, pífia, irmãos, mas numa escala maior, irmãos, a gente é influenciado pelos nossos relacionamentos. Você está entendendo, irmãos? Então filtra esses relacionamentos que você tem, meu irmão, porque se não está sendo um relacionamento bom para você, se não está sendo bom para a tua vida profissional, se não está sendo bom para a tua vida espiritual, porque você está insistindo nesse relacionamento. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que nos relacionar com pessoas que vão agregar na nossa vida. Eu sei, irmãos, que há pessoas que a gente não pode fugir. Não é assim, irmãos? Uma vez eu disse, né, para os meus filhos que há pessoas que são incontornáveis. A gente não consegue fugir dessas pessoas, né? Tem aquelas pessoas que são contornáveis, né? Aquela que você pode contornar e geralmente não ter contato com ela. Não é assim, irmãos? Mas tem pessoas que são incontornáveis. E essas a gente tem que saber como lidar. Amém, irmãos? Mas quando você pode contornar a pessoa e a situação, assim o faça para que não contamine o seu coração. Amém, irmãos? Sobretudo, irmãos, o que eu devo fazer para guardar o meu coração? Por quê? Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, para guardar o meu coração, eu tenho que ter um paradigma na minha vida. O que é um paradigma, pastor? O paradigma é um mapa que todo mundo tem dentro de si. Amém? É aquele modo de vida, não é? É o jeito que a gente vive. Tem pessoas, irmão, tem muitos brasileiros que gostam de viver na esperteza. Tudo tem que ter um ganho, né, irmão? Tudo ele tem que ter pelo menos R$1 a mais, não é? Tudo que ele faz é pensando no ganho. É um paradigma que ele tem. Qual é o paradigma que eu e você temos que ter, meu irmão? Sermos justos. Amém, irmãos? Ou seja, viver em integridade. Se eu e você tiver esse paradigma na nossa vida, meu irmão, o nosso coração vai estar guardado de quê? Das corrupções. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Das adulterações, né? Das coisas deste mundo. Se eu decidir viver com integridade para com a minha família, para com o meu emprego, sobretudo, para com o meu Deus, irmãos, eu vou estar livre, meu coração vai estar lavado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí, eu faço alusão aqui ao nosso irmão José lá no Egito, irmãos. Ele passou por uma situação, todos aqui conhecem, situação complicadíssima, e ele estava num estado bom, né? Deus havia colocado num estado bom, porque ele foi vendido como escravo, mas na condição de escravo, Potifar foi com a cara dele, porque realmente ele era um menino de Deus. E aí, irmãos, ele estava como líder da casa de Potifar. A Bíblia diz, irmãos, que Potifar só fazia comer em casa. Ele chegava e comia, todo o resto estava nas mãos de José. Olha só, irmão. Mas aí, meu irmão, os irmãos sabem que a mulher de Potifar disse, olha, que jovem bem apessoado, né? Olha só, um gatinho que arranha, eu vou lá. Aí chegou perto dele, né? E os irmãos sabem que ele quis forçar algo com José. José disse, Deus me livre, né? Fosse nordestino, ele dizia, vai para lá, né? Mas ele não disse, ele disse, olha, que Deus me livre de eu pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão. Olha só, irmão, sabe o que é isso? Integridade. Porque, irmãos, a Bíblia não fala, mas possivelmente essa mulher estava acostumada a fazer isso.
Vocês vão estar entendendo, irmão? Trair seu esposo com empregado. E qual era o empregado? Qual era o escravo? Nem empregado. Qual era o escravo que não queria fazer isso? Não é? Primeiramente, para prejudicar o seu patrão. E segundamente, para cair nas graças da mulher do seu patrão. Mas, irmãos, José, ele tinha um paradigma. Eu vou ser íntegro. Vocês vão estar entendendo o que é que Deus está falando para mim e para você, meu irmão? Então a integridade vai guardar o nosso coração. E por fim, meus queridos, para que eu mantenha limpo o meu coração, por quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os irmãos vão sair daqui hoje com esse versículo decorado em nome de Jesus. Então, a última coisa, irmãos, que faz com que eu guarde o meu coração é a minha conexão com Deus. Amém, irmãos? Porque, meus queridos, não vai adiantar nada se eu fizer tudo isso, mas eu estiver desligado do Senhor. Tiver o Senhor só nos lábios. Vocês não estão entendendo, irmão? Tiver só o nome, a nomenclatura de que eu sou um crente, mas o meu relacionamento com Deus já foi há muito tempo. De que é que vai adiantar? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu tenho que ter intimidade com Deus, irmãos, porque a cada vez que eu tenho contato com o Senhor, que eu entro mais na presença de Deus, Ele vai lavando cada vez mais o meu coração. O meu coração vai estar realmente limpo e cada vez mais sendo parecido com o coração dele. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque a vontade do Senhor é Ele ser um com você e você com ele. É como disse, né, a Sulamita lá no Cantares capítulo 8, ela diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Irmãos, a gente pode pensar que isso é só uma forma poética, mas não é, porque às vezes a gente é da pessoa, mas a pessoa não é da gente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A gente é com a pessoa, mas a pessoa não é com a gente. Mas a Sulamita, ela sabia que o Salomão era dela, e por isso ela pode dizer: eu sou do meu amado, mas ele também é meu. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus é teu, ele quer viver com você, quer ter intimidade com você, ele quer viver as tuas lutas, ele quer sentir a tua dor, ele quer se alegrar com você. Ele é seu, mas aí eu te pergunto: você é dele? Você tem entregue a sua vida totalmente a ele, 100%, ou é só aos domingos? Ou é só quando dá? Ou é só quando você está ouvindo o louvor, sentindo aquela coisa boa e você é dele? Ou pior ainda, irmãos, você só é dele quando você precisa. Aí, meu irmão, quando o ser humano precisa, até os ateus dizem assim: Jesus me ajuda, né, meu irmão? Na necessidade até os ateus recorrem, não é assim? Eu vi uma vez, irmãos, um pastor falar algo muito tremendo. Alguém chegou para ele e disse assim: mas tal filósofo era ateu. Ele disse: coloca uma arma na cabeça dele, vê se ele diz: misericórdia, Jesus, manda os teus anjos. É na hora, meu irmão. É ou não é, meu querido? Então, ser de Deus, quando a gente precisa, meu irmão, você já imaginou um relacionamento que a pessoa só chega perto de você quando precisa de você? Como é que você se sente num relacionamento desse? Não é? Quando a pessoa precisa: vamos aqui e tal, é aqueles louvores, né? Aquela coisa linda, você é demais, você é lindo, você é maravilhoso. Mas quando não precisa, tchau, você não ouve nem falar. Eu tenho muitos amigos assim, irmão, louvado seja Deus por isso, porque eu dou valor àqueles que estão comigo. Quando eu estou bem, quando eu estou mal, aqueles que estão do meu lado, aí eu dou valor. Amém, irmãos? Mas você já imaginou como é que você se sente? Você já se recordou como é que você se sente num relacionamento desse? Irmãos, como é que Deus se sente quando a gente só busca Ele quando a gente precisa? Como é que Deus se sente? Não é? Irmãos, nós temos que ser do Senhor. Nós temos que estar em contato com o Senhor. Como é que a gente faz isso, meu irmão? Entrega a sua vida totalmente a Ele. Se entrega a oração. Eu sei que a gente tem na mente aquela imagem de oração, aquele crente ajoelhado, orando horas. E, irmãos, isso é fantástico, é maravilhoso. Se você tiver essa oportunidade, que assim se faça. Amém? Mas a oração não é só isso, não. A oração é contato com o Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A oração é você conversar com Deus, é você estar com Ele e Ele com você. Não importa se você está no ônibus, ora ao Senhor, vai orando, otimiza o teu tempo, está lavando os pratos, vai orando, vai buscando ao Senhor. Sobretudo, meu irmão e minha irmã, esteja com a palavra de Deus, conheça essa palavra, porque o manual que Deus deixou para nós é essa palavra. Quantos crentes que dizem: eu amo a palavra de Deus, mas não sabem um versículo de verdade. É ou não é, meu irmão? Só abre a Bíblia quando está no culto. Não é assim, meu irmão? E às vezes nem abre porque está na mídia. Né, meu irmão? Está sumindo.
essa questão da gente andar com a Bíblia física, mas deixa eu dizer uma coisa para você, anda em comunhão com a palavra de Deus, e aí teu coração vai estar guardado, amém, queridos? E anda em comunhão com os teus irmãos, porque a gente cresce nesse contato com os irmãos, amém, queridos? Crente isolado não vai para lugar nenhum, meu irmão. Então, se nós queremos o nosso coração guardado, que nós possamos viver assim. Sabe por quê, irmão? Eu vi uma vez uma poesia, eu não vou conseguir recitar, porque eu sou muito mal para recitar essas coisas, mas a poesia dizia assim, que o nosso coração, eu vou aqui transliterar para os irmãos do meu jeito, o nosso coração é como uma fonte de água. Nosso coração é como uma fonte de água. Se estiver contaminada a fonte, o rio para o qual essa fonte vai correr, vai se contaminar totalmente. O objetivo dessa poesia era dizer, irmão, se o nosso coração está contaminado, todos os nossos pormenores, todas as nossas áreas da vida também estarão. Você está entendendo, irmãos? Inclusive nas guerras, né, quando um exército queria realmente detonar o outro, ia na fonte da água, onde o outro exército, né, consumia aquela água, e ali deixava aquela água impura, para que o exército tivesse sede. Irmão, está entendendo, irmão? Porque é assim que acontece. O diabo, meu querido e minha querida, o nosso inimigo, quer macular o teu coração, para que todas as áreas da tua vida estejam também prejudicadas. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe essa palavra, para que nós possamos guardar o nosso coração em Deus. Entrega o teu coração ao Senhor, entrega a Ele, confia nele. Salmo 37 fala isso, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, o teu coração, e veja o que é que ele vai fazer. Entrega 100%, o teu coração vai estar guardado na presença de Deus, amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.